dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e mundo! Voltando aqui no canal hoje com mais um vídeo sobre a palavra de Deus, sobre a verdadeira palavra, sobre o que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina para as nossas vidas. Nós estamos no estudo do livro de Mateus, capítulo 16. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga, com um parente, com uma mãe, com um pai, com as pessoas que estão na sua vida. E vamos estudar juntos a palavra de Deus? Livro de Mateus, capítulo 16. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Hoje nós vamos estudar ensinamentos de Jesus Cristo para nossas vidas. Começando então. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar o seu poder, se vinha mesmo de Deus. Gente, já no início desse capítulo, de número 16, nós podemos entender que eles duvidavam muito de que Jesus realmente era filho de Deus, de que ele tinha vindo a serviço do reino, a serviço de Deus. E eles foram até Jesus Cristo com uma intenção de maldade, sabe? De prejudicar o propósito de Jesus Cristo. Aqui diz que eles foram com intenções ruins de difamar, né, o propósito de Jesus. E Jesus, nós já estudamos em outros capítulos que ele conseguia ler, entender os pensamentos das pessoas. Então, ele viu que essas pessoas estavam com maldade nos seus corações. E Jesus respondeu desta forma para eles: de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o sol está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? O que Jesus estava querendo ensinar para as pessoas aqui neste versículo? De que, por mais que eles estavam agindo com má fé, né, a respeito de Jesus Cristo, de que nós podemos ter um entendimento das coisas nos dias de hoje, das nossas vidas, das coisas que acontecem, das circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, de acordo com as evidências, de acordo com as estatísticas, de acordo com o que nós vemos, né? Então ele estava dizendo isso aos fariseus, os sacerdotes da época, de que ele já tinha feito tantas coisas, e por que ainda estavam duvidando dele? Né? Ou seja, assim, ele queria se afastar deles, ele não queria continuar aquele assunto, né? Então ele trouxe assim um argumento muito inteligente para aquele momento, né? Para fugir daquela situação complicada e sem arrumar briga, sabe? Mesmo que ele sabia que eles estavam com intenções ruins nos corações, ele deu uma resposta inteligente, sabe? Isso foi muito bonito da parte de Jesus Cristo, falando para que as pessoas pudessem ter esse entendimento. Já fiz tantos milagres, por que vocês não acreditam? Sabe? Se vocês sabem através das estatísticas como que vai estar o tempo, por que vocês ainda não acreditam em mim? Né? Foi uma resposta muito inteligente da parte de Jesus. Aí então, né, ele respondeu e ainda afirmou a questão da falta de fé. Ele disse, como o povo de hoje é mau e sem fé. Mais uma vez, né, ele querendo colocar as pessoas à prova do quanto é importante nós termos fé, sabe? Nós vivemos num mundo hoje em dia onde as pessoas brincam muito com a questão da fé. Às vezes fazem até música de mau gosto, assim, debochando de que as pessoas tenham fé. Mas se você
parar para pensar a respeito disso, né? Se você parar para pensar a respeito, o mundo todo, ele circula e acontece através da fé. E em todos os aspectos da nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, assim, um dono de uma indústria, um dono de uma empresa, um dono de um comércio, ele não sabe, ele tem as estatísticas, ele tem a base, ele tem a pesquisa, ele tem as evidências, ele tem os dados, a probabilidade de que vai dar certo, todas as probabilidades, mas ele não tem certeza de que aquilo vai dar certo. Então ele compra o material, ele monta a indústria, mas ele não tem certeza que aquilo vai funcionar. Ele tem as evidências, assim como Jesus disse, sabe? Mas ele não tem a certeza absoluta de que o cliente vai vir comprar, de que o produto vai vender. Tudo acontece através da fé, porque ele colocou fé, sabe? As coisas acontecem através da fé. Se você não coloca fé na sua vida hoje, você não vai construir nada. Tudo se constrói através da fé, sabe? Tudo acontece através da fé. Você pode fazer planos, você pode fazer um mural dos sonhos. Se você não colocar fé, aquilo não acontece. Você precisa ter fé de que aquilo vai acontecer, e de fato acontece. Quando nós colocamos fé nas coisas, as coisas acontecem. Por isso que Jesus, ele sempre estava enfatizando muito essa questão da fé. E o que é fé, né, Paulinha? Explica um pouco mais. Fé, pessoal, é a gente ter certeza de que algo vai acontecer sem a gente ter visto, sabe? Fé é colocar certeza de que aquilo que nós esperamos vai acontecer. Isso é ter fé. E naquela época as pessoas colocavam muita fé, eu já repeti isso outras vezes, né? Muita fé na pessoa, no corpo de Jesus, e não na fé, né, da existência, da possibilidade do milagre através da oração, através de crer em Deus, né? As pessoas colocavam muita fé nele. Por isso que muitas vezes quando Jesus curava as pessoas, ele dizia assim: vá, mas não conte nada a ninguém, porque senão as pessoas colocavam a fé nele, no corpo dele, e não no poder mesmo do acreditar, sabe? Do poder da cura mesmo. Então, continuando. Nossa, ele falou, né, pro povo: como vocês são mau e de pouca fé. Então, continuando. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então, ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do mar, esqueceram de levar pão. E Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns para os outros. Eles começaram a comentar dentro do barco, inclusive: ele está dizendo isso porque nós não trouxemos pão. Aí Jesus ouviu o que eles estavam falando e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé de vocês? Mais uma vez Jesus falando a respeito disso, de que eles olhavam tudo para as coisas com um olhar natural, que eles interpretavam as coisas que Jesus dizia pelo natural e não pelo raciocínio das coisas que aconteciam em volta deles, não pela lógica dos acontecimentos, sabe? Isso, gente, é uma coisa assim que eu concordo totalmente com Jesus, sabe? Isso nós vemos no dia de hoje. As pessoas, elas se firmam muito no natural, sabe? Elas não se baseiam em acreditar no sobrenatural. E o sobrenatural acontece, nós vemos acontecendo. E como é bom viver o sobrenatural. Como é bom ter experiências sobrenatural, né? Então ele disse mais uma vez: como é pequena a fé de vocês? Por que pensam dessa forma, né? Aí ele disse assim: ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus.
Aí então os discípulos entenderam que ele não estava falando a respeito de pães e que ele estava dizendo para terem cuidado com os maus ensinamentos e a maldade daquelas pessoas, sabe? Então, Jesus ele falava muito através de parábolas, mas com um entendimento muito mais avançado a respeito das circunstâncias dos acontecimentos. Assim nós devemos ser, sabe? Nós às vezes temos que parar e refletir diante de uma situação, o que aquilo pode nos beneficiar ou aquilo pode nos prejudicar diante dos fatos que nós vemos. E não através do que nos dizem, e sim através do que nós vemos, através do que nós esperamos, sabe? Aí então Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem é o povo que diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, mas outros dizem que o Senhor é Elias, e outros que é Jeremias, e alguns outros dizem que o Senhor é profeta. Aí Jesus respondeu: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus aos discípulos. Aí Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias. Respondeu com firmeza: o Filho do Deus vivo. Aí Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade lhe foi revelada para você, não por seres humanos, mas veio direto do meu Pai, que está no céu. Aqui Jesus nos ensina, gente, mais uma vez, para que tenhamos um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque quando temos um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo e intimidade, nós conseguimos ter revelações de Deus sobre as nossas vidas. E como isso é lindo, sabe? Quando você busca ter um relacionamento verdadeiro com Deus, intimidade, adoração, louvor, fé, obediência aos princípios e mandamentos, em adoração a Deus, em relacionamento verdadeiro, sabe? De conversar com Jesus Cristo no seu dia a dia, você começa a ter mais intimidade com Jesus. E no momento que você começa a ter mais intimidade, você começa a ver Deus em tudo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos do seu dia, e Deus começa a se comunicar com você. Aí você começa a ter revelações na sua vida, sabe? Aqui, Simão Pedro teve a revelação através de Deus de que Jesus era mesmo o Filho de Deus. Olha que lindo. Porque ele amava Jesus Cristo, sabe? Porque ele tinha esse amor, ele tinha essa devoção, ele tinha esse temor a Deus. Sabe, eu já tive revelações na minha vida para daqui 15 anos, para daqui 20 anos, e eu tenho certeza absoluta que foi Deus, porque foram revelados, assim, nos mínimos detalhes, sabe? E olha como é interessante, porque quando nós temos esse amor, essa adoração, esse verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo, Deus começa a trazer revelações do que vai acontecer na sua vida, sabe? E isso é fantástico demais, porque aí você recebe as revelações e você fica assim... uau, sabe? Com a certeza absoluta de que aquilo vai acontecer, porque ele foi revelado. Isso é um relacionamento muito íntimo com Jesus, com Deus, e que todos nós pudéssemos, né? Podemos ter isso, todos nós podemos ter esse vínculo com Deus, essa fé, essa aproximação sobrenatural de crer, de adorar, de se relacionar, de conversar com Jesus durante o dia, sabe? E fazer perguntas a Jesus. Sabe, se você é uma pessoa que tem dúvidas na sua vida, busque esse amor, essa adoração e louvor e busque respostas fazendo perguntas a Jesus. Às vezes eu tô parada assim e me vem uma dúvida na cabeça e eu faço a pergunta para Jesus. Aí não passa muito tempo e me vem a resposta, sabe? De uma forma assim que eu não esperava. E acontece, gente. Então assim, busque ter esse relacionamento com Jesus, faça perguntas para Ele, sabe? Converse com Ele, como se Ele fosse qualquer outra pessoa da sua família, sabe? Eu vivo dizendo isso, já falei muitas outras vezes. É isso que Ele espera, é um relacionamento verdadeiro. E quando você tem essa intimidade com Jesus, que você conversa com Ele, você faz perguntas, aí Ele começa a trazer revelações, sabe? Isso é relacionamento, isso que Ele espera, é intimidade, sabe? É isso que Ele espera para com os seus filhos, sabe? Ter Jesus na sua vida como seu melhor amigo, sabe? Isso é incrível demais, 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 demais. E aqui Jesus estava falando, né?
de que como ele era feliz, né, por ter recebido essa revelação direto de Deus, de que Jesus realmente era filho de Deus. Continuando, pessoal, portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nela a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e que você possa proibir na terra, também será proibido no céu. Ou seja, o que você dá legalidade na terra, será dado legalidade no céu. Aquilo que você, quando você tem fé, quando você acredita, quando você tem esse relacionamento verdadeiro com Deus, quando você teme a Deus, quando você é um cristão, que você tem essa fé sobrenatural, tudo que você dá legalidade na terra, dará legalidade nos céus, sabe? Porque você tem esse vínculo, porque você tem o poder da profecia, você tem o poder de dar essa legalidade. Mas, sabe, se a gente for parar pra pensar a respeito disso também, isso também tem muita relação com o que está de acordo com as vontades de Deus. Não adianta você dar legalidade diante de uma situação que não está de acordo com a vontade de Deus, porque aí Deus não vai permitir que isso aconteça. Então, tudo que você der legalidade na terra será ligado no céu de acordo com a vontade de Deus. Não acredite que você sairá dando legalidade de destruição, que Deus não vai permitir que isso aconteça. Toda legalidade que você der, que estiver relacionado com o propósito de Deus para a sua vida, ou para com as suas escolhas, diante da vontade, da afirmação de Deus, aí sim será ligado no céu, sabe? Esse discernimento nós precisamos ter. Aí foi o que ele disse para Pedro, né? Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Mais uma vez, gente, ele reforçando, sabe, a obediência, né? De buscarmos ter fé através da oração, sabe? O temor, e não na pessoa, no ser humano que ele esteve, né, entre nós. Aí então, dali em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos saduceus e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Veja só, né? Jesus ele tinha essa intimidade com Deus, Deus já tinha revelado o futuro de Jesus para Jesus. Jesus buscava muito Deus em oração, buscava esse relacionamento, então Jesus já entendeu o propósito dele, sabe? Jesus já sabia o propósito de vida dele. Jesus já tinha sido convencido, né, pelo Espírito Santo de Deus de que ele estava ali por um propósito e que ele tinha que cumprir aquele propósito, mesmo estando em estado de ser humano. E ele veio para isso, sabe? Deus conhecia o coração de Jesus, Deus formou Jesus justamente para esse propósito, sabe? Então ele estava comentando aos discípulos o que aconteceria com ele no futuro, tá? Ele tinha recebido a revelação de futuro dele aqui para os discípulos. Mas então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: ai, que Deus não permita que isso nunca aconteça com o Senhor. Sabe, gente, aqui Pedro ele estava olhando de novo, mais uma vez, com os olhos naturais, assim, sabe? Por quê? Porque ele amava Jesus, ele não queria que Jesus sofresse. Sabe, muitas pessoas hoje em dia, elas, mais uma vez eu repito, elas vivem muito pelo olhar natural. E se você quer viver uma vida de coisas sobrenaturais, de milagres sobrenaturais, de coisas assim que nós não vemos acontecendo nos nossos dias, nós precisamos acreditar que Jesus é capaz de realizar e entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Aqui, Jesus ele havia recebido uma promessa de Deus, sabe? A promessa de que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele seria ressuscitado e que então ele viveria para sempre através do Espírito Santo entre nós. Sabe, ele teria a vida eterna e se tornaria um ser onipresente, onipotente e onisciente, podendo estar, né, em todos os lugares
com as pessoas e poder assim continuar fazendo milagres, se relacionando com as pessoas, sendo adorado, sendo apaixonado, vivendo essa intimidade com as pessoas, sabe? Mas Pedro, nesse momento, ele pensou pelos olhos naturais, sabe? Ele não queria que Jesus morresse, sabe? Mas pensa comigo agora, vamos raciocinar juntos. Imagina só se Jesus recusa, né, de viver o propósito de Deus, de viver para sempre, em eternidade, em relacionamento com nós. Gente, não é assim viver por uns anos, é para toda a eternidade, ser reconhecido diante de todas as pessoas como o maior, como o rei, sendo adorado por milhares de gerações. Já estamos no ano passado, do ano de 2000, continua sendo adorado e amado pelas pessoas até hoje, sem esperar. Imagina se você recebesse uma proposta dessa na sua vida. Eu me coloco no lugar de Jesus Cristo e eu fico pensando assim, claro que eu aceitaria viver isso. E viver eternamente sendo adorada e admirada e me relacionando com as pessoas e fazendo curas e milagres na vida das pessoas. Até porque se a gente for olhar por olhos naturais, se nós formos pensar, né, como um ser humano pensa de uma forma natural, não existiria vantagem em Jesus ter uma vida natural e depois morrer e viver vagando como um espírito comum como os outros. Por quê? Porque Jesus não teria sentido de vida viver uma vida natural como os outros seres humanos. Jesus Cristo ele não poderia se casar e ter filhos. Jesus Cristo ele foi circuncidado aos 8 dias de vida, sabe? Naquela época, as pessoas santas que viviam por propósito ao reino, elas eram circuncidadas, sabe? Gente, circuncidada é aquela pessoa que ela é proibida, né, de ter relacionamentos sexuais. Então, eles fazem uma cirurgia no pênis do homem, tirando aquela cavidade que tem de pele que está em volta do pênis do homem, para que ele não possa ter relacionamentos sexuais. Que graça teria, né, Jesus viver uma vida natural, sem poder ter relacionamentos com mulheres, sem poder fazer sexo, sem poder ter filhos, sem poder se casar. Não teria graça nenhuma ele viver como ser humano, sabe? Simplesmente morrer e viver vagando como espírito. Então, assim, o propósito que Deus propôs para ele era tipo, muito melhor, assim, o propósito que Deus propôs para a vida dele, a promessa que Jesus recebeu era uma promessa muito melhor do que uma vida natural. Só que Pedro estava pensando com os olhos naturais, sabe? E se Jesus fosse pensar com os olhos naturais, viver uma vida natural, sem viver o extraordinário de Deus, Jesus não estaria hoje aqui no meio de nós, não teríamos nos livrado dos pecados, que era o propósito principal de Jesus. Nós não estaríamos sendo filhos amados por Deus, mesmo com os pecados, sendo redimidos dos nossos pecados, sabe? Imagina se Jesus tivesse recusado, gente. Não teria mínima, assim, graça ele viver como um ser humano comum. Mas Pedro, naquele momento, estava pensando com os olhos naturais, sabe? E eu me coloco no lugar de Jesus, eu também ficaria irado com a resposta de Pedro, sabe? Naquele momento. Aí, então, Jesus se virou e disse assim para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho. Está fazendo com que eu queira tropeçar, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Olha só, gente. Aí Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor e esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem impõe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá sim a vida verdadeira. O que ele está falando aqui? De viver as promessas de Deus, de viver o extraordinário de Deus. Quando vivemos por propósito, vivemos coisas magníficas, extraordinárias, sabe? E nesse sentido ele não estava falando assim: se você quer ser meu seguidor, aceite a morte. Não, ele estava falando isso, de ter a vida verdadeira, de viver as coisas sobrenaturais de Deus, sabe? De viver em obediência, de viver em adoração, de viver em fé, de ser um cristão que vive essas coisas, né? Aí então,
Ele disse: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele estava falando aqui? De que adianta você viver uma vida toda natural e não viver o extraordinário de Deus? De não ter as experiências extraordinárias de Deus? De não se arriscar, de não viver aquilo que você sonha viver, sabe? É isso que Jesus estava dizendo aqui. Aí então, ele disse: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Exatamente de acordo com o que eu acabei de falar, pessoal. Exatamente de acordo com o que eu acabei de falar. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei, que era a promessa de Jesus, né? De viver o propósito de Deus e vir como Rei e ser adorado, glorificado, viver em relacionamento conosco para todo sempre, sabe? Então, termina esse capítulo no dia de hoje, assim, com esse resumo, sabe? De que Jesus busca que conheçamos os nossos propósitos de vida e que não tenhamos medo de viver, que não tenhamos medo de arriscar e viver o sobrenatural, porque as promessas de Deus são as melhores para as nossas vidas. As promessas de Deus, elas sempre são para a construção, para a glorificação, para a alegria, para o amor, para a retidão, para transbordar o amor dele em nossas vidas, para provar o quanto ele é bom com nós. Nunca é para destruição, nunca para o mal, sabe? A palavra de Deus já fala em vários versículos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as coisas maravilhosas que Deus tem guardado e reservado para as pessoas que o amam, que seguem os seus caminhos, que obedecem os seus princípios, os seus mandamentos e que estão de acordo com a vontade dele, sabe? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Comenta aqui nos comentários o que você achou, qual a sua opinião a respeito disso tudo que eu trouxe. E não esquece, compartilhe esse vídeo com alguém, faça um ato de solidariedade, generosidade e nos encontramos amanhã.